Olá e bem-vindos ao Novo Folo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Para terminar a temporada, vamos falar de esperança e de resiliência. O nosso último episódio é dedicado à reflexão de estratégias que fortaleçam uma jornada com plenitude e esperança, mesmo perante os desafios que se enfrentam no contexto do diagnóstico de cancro do pulmão. E para dar fogo a esta conversa, temos connosco a doutora Sónia Rego, médica oncologista que lida com doentes oncológicos há mais de 25 anos e membro da direção da Associação de Doentes Europa Colon. Doutora Sónia, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar participar desse podcast que, sem dúvida alguma, é uma mais-valia para os doentes e para todas as pessoas que estejam interessadas em saber mais. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. Oitavo episódio, Viver com Esperança, Resiliência e Encontrar Significado. Doutora Sónia, para fechar a temporada vamos falar de esperança, um tema tão delicado, mas tão preponderante no contexto da oncologia. O que é que significa para si este conceito e como é que os doentes a podem cultivar? É que realmente a esperança relacionada com a oncologia tem que ser muito bem trabalhada. Nós estamos a falar de um tema, que é o cancro, que por si só já tem um estigma muito grande. Portanto, tem que ser desmistificado. Isso compete-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, desmistificar esse tema. E se conseguirmos desmistificar e não vir com aquele sinónimo que muitos doentes acham, tenho cancro, é sinónimo de morte, porque não é, nós sabemos hoje em dia com a evolução que tem havido dos tratamentos, portanto, conseguimos que o doente tenha esperança. Portanto, eu acho que o segredo é esse, é conversar com o doente e fazer com que o doente veja que nós somos uns aliados dele. Estamos ali para explicar, porque senão ele acha que é sinónimo de morte e ninguém tem esperança se for para algo achando que é sinónimo de morte. E hoje em dia sabemos que o cancro cada vez mais pode se tornar em doenças crónicas e até conseguimos curar muitos cancros. No fundo, a esperança começa com a atitude do médico, doutora Exatamente. Sónia, Acho que sim, do médico e de toda a toda a equipa equipa. que vai tratar. Perfeito. E no segundo momento temos como segunda palavra-chave a resiliência, não é? Nós sabemos que muitas vezes no diagnóstico de cancro, neste caso específico de cancro do pulmão, o diagnóstico em si é só o primeiro desafio, que depois o percurso é uma montanha russa, com imprevistos, com altos e baixos, com efeitos laterais, com intercorrências, e a capacidade de adaptação durante este percurso é absolutamente fundamental. Que estratégias costuma sugerir aos seus doentes para que eles se mantenham resilientes, e motivados durante esta jornada? Não é fácil, não é fácil aceitar-se o diagnóstico, não é fácil o período dos tratamentos, nós sabemos que não há bela sem senão, portanto existem as toxicidades dos tratamentos. Mais uma vez, o que eu acho que deve ser muito bem explicado ao doente, porque se o doente tiver a contar com determinados efeitos laterais, já não vai ficar assustado, vai saber que é do tratamento que está a fazer, e que é para o bem dele. Ou seja, ele pode ficar com aquela sensação, e é o que nós esperamos, estamos a propor o melhor tratamento para ele, mas que realmente tem alguns efeitos laterais. E esses efeitos laterais vão depois desaparecer e o objetivo é tratarmos o doente. Portanto, a resiliência, a partir do momento que nós saibamos que é para o nosso bem, há que aceitar o que nos está a ser imposto, não é? Isso na nossa vida do dia a dia, não é? Há situações que não podemos eh, mudar, Controlar. e temos que arranjar fórmulas de aceitar. Aqui eu acho que o grande segredo é esse, é mais uma vez explicar ao doente
que somos nós que temos essa obrigação e não o Dr. Google, porque nós sabemos que realmente, e a inteligência artificial veio para ficar e é uma grande ajuda, mas nós sabemos que cada vez mais nós individualizamos o tratamento. É um doente que está à nossa frente, é um doente, não é um doente com cancro de pulmão, é aquele doente, é o senhor Manuel, o senhor Joaquim, a dona Maria, portanto, e as características são diferentes de doente para doente. Sem dúvida. E agora pondo um pouco o foco no doente em si, nas atitudes, que podem ajudar um determinado utente a cultivar esta sensação de esperança, a manter-se resiliente, que estratégias é que costuma sugerir no seu dia a dia? Que rotinas para para manter para manter viva esta esperança e para que a força se mantenha, inclusive nos momentos mais desafiantes? E eu acho, eu adoro uma frase que uso muito e uso no meu dia a dia com os doentes: viver a vida. É fundamental isso, com cancro ou sem cancro, viver a vida da melhor forma possível. Parece um clichê, mas não é, porque se nós vivermos a vida de uma forma plena, de uma forma que nos satisfaça, ah, saibamos nós que estamos dentro de uma sociedade, existem regras que temos que cumprir, porque estamos perante a sociedade, claro, não vivemos independentes, mas, acima de tudo, o viver a vida de uma forma plena ajuda em que a pessoa viva, esqueça um bocadinho até o cancro e viva de uma forma mais tranquila. Conviva com pessoas que sejam mais otimistas, porque há pessoas que não é por mal, mas têm a tendência a ser mais negativas e essas pessoas também precisam de ajuda, porque o otimismo ajuda muito neste desenrolar do tratamento do cancro. Uma outra estratégia que eu costumo dar aos meus doentes, que fui aprendendo ao longo destes anos com eles mesmo, é escreverem, irem escrevendo o seu dia a dia como se de um diário se tratasse, Uhum. dando mais ênfase, mais foco às coisas positivas, porque aí também na mente deles vão estar as coisas positivas mais interiorizadas. Ahm, Esse conselho eu não dou só para quem tem cancro, eu acho que todos nós deveríamos ir escrevendo, o que nos vai na alma, para depois os nossos, seguidores ou quem queira possa ler e possa nos conhecer melhor. Muito bem, não resisto a perguntar, doutora Sónia, os estudantes costumam partilhar consigo aquilo que escrevem ou é algo mais privado? Não, partilham e entregam ah, muitas vezes, inclusive hoje em dia com essas tecnologias já fazem filmes, Isso. e tenho, ainda recentemente no livro que publiquei e editei, Que Sorte é Ter Cancro, cito diversas situações, de doentes que filmaram, sabiam que o seu prognóstico era bastante reservado e mesmo assim deixaram filmes para os seus filhos. É claro que um filho com 2 anos vai interpretar aquele filme de forma diferente aos 6, aos 10, Uhum. e aos 30, aos 40, aos 50. Portanto, acho que é de uma superioridade emocional, ter a capacidade para fazer isso, e acho que todos nós, poderíamos ter. Outra estratégia que também, cada vez mais, e ainda agora recentemente saiu um estudo, é que também as, as pessoas façam caminhadas ao ar livre, pela natureza. A natureza ajuda muito também no sentido da introspecção. É uma outra forma. Se puder caminhar sozinho, também é muito bom. Se puder caminhar com alguém que lhe dê boas energias, também. Ou seja, são, no fundo, situações onde o doente poderá estar a viver da melhor forma possível, mas não estar sempre a pensar na doença
E também nos momentos que pensar na doença, pensar com seriedade, vá, Responsabilidade. exatamente, mas também já no sentido do futuro. Uhum. Nós, cancro, como eu já disse, não é sinónimo de morte, mas nós sabemos que viver é sinónimo de que vamos morrer, porque nós só temos 2 certezas, uma que vivemos, que nascemos, outra que partimos. Hum. Agora, se é com cancro, sem cancro, se é do cancro ou se não é, é outro assunto. Portanto, ter essa capacidade, eu tenho aprendido com os doentes que é maravilhoso. E isso eu devo muito aos doentes, aprender isso com eles. Muito bem. Dito isto, queria lhe perguntar sobre os grupos de apoio entre pares, neste caso específico, entre doentes. Que papel revê nestes grupos de apoio como uma forma de potenciar esta autossuperação que os doentes muitas vezes precisam de ter? Também é outro ponto bastante importante, porque, e fulcral, porque assim, o doente, ao ver outros doentes, também estão a padecer do mesmo que eles, Uhum. vão ver que não estão sozinhos, porque muitas vezes o doente acha, porque a mim, só eu é que tenho isso, ninguém tem isso, não é? Ou quando acontece com alguém, acha-se que é só com o outro que pode acontecer. Portanto, é fundamental porque acaba por acontecer uma partilha de experiências. eh, Há uma interajuda muito interessante nesses grupos. Uhum. Nós vemos muitas vezes até as familiares ficam amigos uns dos outros, ajudam-se também, porque o papel do familiar, do cuidador, é também muito importante e não podemos esquecer. Hum, Portanto, sem dúvida alguma, esses grupos são muito importantes. Temos é que ter cuidado de tentar mostrar sempre ao doente que temos que individualizar cada caso. Porquê? Porque quando um caso não corre bem, o resto do grupo vai-se muito abaixo. Portanto, quem está a dirigir esses grupos também tem que ter a noção de explicar que é isso mesmo, a vida não é igual para todos e o facto de estarmos a fazer amizade e estarmos numa partilha com doenças semelhantes não são exatamente iguais. Claro, muito bem. Finalmente, gostava de lhe pedir uma mensagem final para deixar aos doentes que vivem com cancro do pulmão, àqueles que ainda estão em tratamento, àqueles que estão a começar o seu percurso terapêutico, àqueles que já ultrapassaram a fase do tratamento e estão só em vigilância. Que mensagem deixar a todo este grupo de pessoas e aos seus familiares? Uma mensagem de esperança. Assim, eu vou reforçar aquilo que acabei por já dizer, não é? Vivam a vida, porque é isso que nós temos de melhor para fazer. Nós estamos cá com algum propósito, acredito eu. Nós, no fundo, acabamos por ter a nossa função de ajudar o doente a nível profissional, mas a nível pessoal também temos o nosso propósito. E o propósito, tanto a nível profissional, do que foi a profissão que eu escolhi, lido com dois oncológicos desde sempre e adoro, não me imaginaria com outro tipo de doentes, são doentes realmente muito especiais e que muito me têm ensinado ao longo destes anos, e têm ensinado isso, que realmente o viver a vida da melhor forma possível é essencial e viver de uma forma plena, sem rancores, sem grandes perguntas, porque eu, porque não adianta fazer perguntas quando não se sabe a resposta. Uhum. E depois também não se culpabilizarem. Nós sabemos hoje em dia alguns fatores de risco, nomeadamente o tabaco ao corpo de pulmão. Mas se o doente, o ideal é não fumar, como é óbvio, mas se o doente neste momento tem cancro de pulmão e já fumou a sua vida toda,
Não faz sentido estar a culpabilizar agora. Faz sentido ele, se calhar, passar a mensagem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus conhecidos, para não fumarem. Se calhar isso faz sentido, mas não eles culpabilizar. Portanto, acho que a mensagem final será essa mesmo: viver a vida. Muito obrigado, doutora Sónia. Obrigada a eu, foi um prazer.